Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, com muita informação de qualidade, prestação de serviço para você. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o Marcelo Raparri, médico especialista em pneumologia, professor titular e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O tema, o panorama de evolução da Covid-19 no Brasil. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Lucas Dersato, que é fisioterapeuta da Sociedade Hospital Samaritano da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E com ele a gente vai abordar a preparação do fisioterapeuta para o combate ao novo coronavírus. E ainda nesta edição, Luiz Henrique Mandetta não é mais ministro da Saúde e será substituído pelo oncologista Nelson Teich. E você vai ver também a mudança na rotina de dentistas e pacientes diante do alto risco de contaminação nos consultórios. Antes, as dicas. Vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e aqui na capital. Bom, no total são 30.425 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 1.924 mortes no Brasil. Foram 2.105 novas confirmações em 24 horas. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 11.568 registros da doença e 853 mortes. Em 24 horas, são mais de 525 casos no estado, com 75 novos óbitos. Luiz Henrique Mandetta comunicou hoje à tarde pelo Twitter que não é mais ministro da Saúde. Na publicação, ele agradeceu a toda a equipe do Ministério e desejou êxito ao sucessor. Mais cedo, Mandetta adiantou que a saída dele da pasta se concretizaria entre hoje ou no mais tardar amanhã. As divergências entre ele e o presidente Jair Bolsonaro se agravaram depois da entrevista à Globo, na qual Mandetta reclamou da falta de alinhamento do discurso sobre o isolamento social. Enquanto Mandetta e a equipe seguiam a linha da OMS, que defende a quarentena, Bolsonaro acredita no afrouxamento do isolamento. A declaração foi dada durante um webinário que reuniu outros profissionais da área da saúde sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, promovido pela iniciativa FIS. Luiz Henrique Mandetta disse que a troca de comando da pasta deve se concretizar entre hoje ou no mais tardar amanhã. Mandetta disse ainda que ele e sua equipe terão todo o cuidado para amparar quem quer que seja que for assumir a tarefa e frisou que o inimigo em questão é o vírus. Ele não dá trégua, ele se impõe. Aqueles que querem negligenciá-lo acabam sendo atropelados pela sua maneira como ele se comporta. Nós temos uma perspectiva de troca aqui no Ministério, deve ser hoje, mais tardar amanhã, mas enfim, isso deve se concretizar. Mandetta lembrou ainda que a situação pós-pandemia tem que ser repensada no Brasil e no mundo, principalmente no que diz respeito à dependência de insumos hospitalares da China e de medicamentos da Índia. Hoje a gente está aí batendo na porta por causa de máscara ou por causa de ventilador. Por quê? Uma máscara lá sai por 5 centavos, 8 centavos, e nós não queremos pagar 25 centavos por uma máscara feita no Brasil. Então o Brasil desindustrializou, não comprou mais máquinas e o mundo inteiro fez a mesma coisa. Hoje a gente está chorando aí a máscara, o EPI, o ventilador. Imagine se daqui 40 dias, 60 dias a Índia para de fornecer a matéria-prima para os medicamentos de uso contínuo. Qual seria o tamanho do estrago que a gente estaria falando? Hoje, o presidente Jair Bolsonaro começou a receber possíveis substitutos para a pasta. O nome mais cogitado até agora é o do oncologista Nelson Teich, que atuou na campanha eleitoral do presidente. Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro sempre divergiram sobre a forma de enfrentamento do novo coronavírus no Brasil. Entre os principais pontos de discórdia estão o isolamento social rígido, defendido pelo ministro, e o uso indiscriminado da cloroquina. Bolsonaro é um entusiasta do medicamento, enquanto Mandetta, mais cauteloso, acredita que a prescrição não pode ser generalizada e que ainda faltam pesquisas conclusivas sobre o tema. Questionado sobre quais eram seus planos após deixar o ministério, Mandetta brincou que talvez comece com uma entrevista de emprego para trabalhar na Mater Dei. Talvez começar com uma entrevista de emprego aí para trabalhar na Mater Dei. Já está contratado, com certeza. Para o meu lugar.
Ontem, em coletiva em tom de despedida, o ministro da Saúde recusou a demissão do secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, seu braço direito desde as primeiras ações de combate ao vírus no Brasil. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. Vamos falar ao vivo com o repórter Luciano Penteado, que tem todos os detalhes e as atualizações sobre a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, o desfecho aí, né, de uma história que a gente vem contando aqui todos os dias. O Luiz Henrique Mandetta, agora ex-ministro, foi chamado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde, era por volta aí de 4 horas. Ele foi chamado no Palácio do Planalto, já havia essa expectativa de que seria de fato a demissão dele, né, de que ele seria demitido. E depois deste encontro com o presidente, o agora ex-ministro escreveu em uma rede social a sua demissão antes mesmo da coletiva. A gente preparou uma arte para mostrar o que o Mandetta disse no Twitter. Ele falou assim, em 3 postagens: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS, que é Mato Grosso do Sul, estado dele, e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoam muito o nosso país. Este foi o texto de despedida de Mandetta. Aí depois dessa postagem ele realmente compareceu para uma entrevista coletiva. Ele não foi aberto para perguntas dos jornalistas, mas o Mandetta falou ali sobre a sua saída. Ele estava bem sorridente, diferente dos outros dias em que ele aparecia mais sério na divulgação aí dos números. Hoje à tarde, para falar da demissão, ele estava sorridente, agradeceu toda a equipe, falou para os próximos que forem entrar na equipe que não tenham medo, não façam diferente do que pensam, e ele disse também que sai com gratidão ao presidente Bolsonaro pela oportunidade e frisou que este é só o começo da batalha e que o sistema de saúde brasileiro ainda tem um longo desafio pela frente. Bem, Mandetta também falou sobre o cargo em si de ministro, né? Essa responsabilidade. Vamos ouvir um trecho aí do que disse o agora ex-ministro. Não tenham medo. Não façam 1 milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Trabalhem para o próximo ministro tal qual vocês trabalharam para mim. Alertem, conversem, dialoguem, vocês sabem fazer isso, vocês são todos extremamente capazes e não vai ser esse problema é insignificante. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. A ciência é a luz. É através dela que nós vamos sair. Apostem todas as suas energias através da ciência. Não tenham uma visão única. Não pensem dentro da caixinha. Às vezes isso é uma grande oportunidade, uma equipe que vem e que pensa diferente e uma visão diferente que pode mudar o pensamento de cada um de vocês. E se vocês estiverem convictos, trabalhem e vão atrás do melhor resultado. Pois é, e simultaneamente, né, mal tinha terminado de falar nessa coletiva aí que a gente viu do agora ex-ministro, foi na própria sede do Ministério da Saúde. Simultaneamente a isso, estava acabando, começava outra coletiva, desta vez no Palácio do Planalto, em que o presidente Jair Bolsonaro apresentaria o novo ministro, né, o oncologista Nelson Teich. Aí o Bolsonaro disse, eu separei alguns trechos aqui, ele começou dizendo que este foi um divórcio consensual, né, entre ele e o Mandetta, repetindo aí o discurso e o tom que ele vinha adotando, de que eles não vinham se entendendo, e a gente também vem mostrando aqui, né, principalmente na questão do isolamento, o Bolsonaro defendendo o isolamento, né,
parcial, só de alguns grupos, e o Mandetta seguindo a orientação da OMS, de todos os países que combatem o novo coronavírus, de que o isolamento teria que ser total. Aí o Bolsonaro também falou o seguinte, que o problema, quando se fala em saúde, também se fala em emprego. Sem trabalho, nós estamos mais propensos a sofrer problemas de saúde. Ele disse isso, né, se referindo à recuperação da economia, já que o presidente defende aí o restabelecimento mais prontamente aí do setor produtivo do país. Ele também disse o seguinte, que o paciente tem duas doenças, a saúde, mas também tem o emprego. Bolsonaro também falou o seguinte durante essa entrevista, que estabeleceu-se um clima de terror no país, se referindo aí ao clima de histeria. Ele se referiu assim à situação atual do enfrentamento da Covid-19. Ele também falou que o Mandetta elogiou o Mandetta, né, no combate aí à pandemia, mas disse que ele fez tudo sob um olhar de médico, que é preciso entender a questão do emprego, que isso não foi feito da forma como ele achava, por isso ele estava ali demitindo o ministro. Ele finalizou dizendo, né, o presidente Bolsonaro, que jamais mandaria suas forças armadas prenderem qualquer pessoa nas ruas. Este último trecho foi visto como uma declaração, uma polêmica, né, ao governador João Dória, que disse que a polícia de São Paulo poderia estar disposta a prender pessoas que não cumprissem o isolamento. Bem, aí depois do Bolsonaro que veio o discurso do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, ele que é oncologista. Ele começou dizendo que tem total alinhamento com o Bolsonaro, né? Foi uma frase bastante impactante. Disse que o distanciamento vai ser mantido por enquanto, que não vai ser tomada nenhuma medida drástica nesse sentido, dando a entender que ele vai manter o trabalho feito pelo ex-ministro Mandetta. Também falou sobre o desenvolvimento econômico, né? O Nelson Teich disse que é preciso recuperar a economia, porque a questão econômica, nas palavras dele, arrasta as outras áreas da economia, como a educação e inclusive a saúde. Ele também falou sobre o tratamento, disse que tudo daqui para frente será tomada, né, as decisões serão tomadas de maneira técnica e científica, e que vai disponibilizar todo e qualquer recurso para projetos de pesquisa no sentido aí de descobrir uma vacina e também no tratamento para a Covid-19. Eu volto com vocês aí no estúdio, Michele e Celso. Obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. O governador João Dória anunciou hoje novas medidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre elas, a entrega de kits de material escolar a partir do dia 27 de abril. Em decisão conjunta com o prefeito de São Paulo, o governador decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira por causa do feriado de Tiradentes, para ajudar no isolamento social. Os tucanos ressaltaram a necessidade de diminuir a circulação de pessoas. João Dória criticou o desrespeito às restrições impostas como medida de conter a disseminação do vírus. Que promover a aglomeração é algo não permitido, é algo condenável e, a nosso ver, é sabotar o trabalho da saúde, da ciência e atentar contra a vida. Dória agradeceu as 20 cidades paulistas que mais respeitaram o isolamento baseado no monitoramento feito por meio do uso dos celulares, como São Sebastião, no litoral norte, e Lorena e Cruzeiro, no interior. Disse que a decisão sobre decretar ponto facultativo no estado no dia 20 de abril, que antecede o feriado, só permite a permanência de serviços essenciais na saúde, segurança, abastecimento e logística sem alteração. Além disso, o governador anunciou a entrega de material escolar para 3,5 milhões de alunos da rede pública a partir do dia 27. Segundo ele, foram investidos 19,5 milhões de reais. O kit contém apostilas de matemática e português, livros didáticos e gibis da Turma da Mônica e contribui para o estudo à distância. Em conjunto com as prefeituras, foram disponibilizadas plataformas online para acesso às aulas. Atividades fora do calendário estadual já estão sendo disponibilizadas, mesmo com a antecipação do recesso. João Dória também anunciou a transformação do primeiro AME, Ambulatório Médico de Especialidades, para receber unicamente pacientes com coronavírus, que já está em operação com leitos de UTI em Campinas. Ao lado do governador João Dória, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, listou decretos de contenção à circulação de pessoas e ressaltou cuidados em combate ao novo coronavírus, como ações voltadas à periferia da capital. A partir de agora, todos os hospitais, não apenas os públicos,
mas os filantrópicos e os privados serão obrigados a informar diariamente quantos leitos de UTI possuem e quantos estão ocupados. Já há hospitais municipais com 100% de ocupação de leito de UTI. A nossa rede conta com mais de 60% da capacidade operacional ocupada. Estamos abrindo novos leitos todos os dias, mas nada vai adiantar se as pessoas não conhecerem a realidade e colaborarem ficando em casa. Você não tem hospital para a população A ou hospital para a população B. São os mesmos leitos para toda a população da cidade de São Paulo. Não existe tratamento diferenciado de acordo com o bairro. Aqui tem um sistema de regulação, a porta de entrada, a gente recomenda, continua sendo a UBS, o pronto-socorro. A gente tem 1.000 equipamentos espalhados por toda a cidade de São Paulo e o sistema de regulação leva para onde tem o leito mais próximo disponível. E diante da lotação nos leitos de unidade de terapia intensiva nos hospitais públicos da Grande São Paulo, o governo do estado diz que pode transferir pacientes para centros médicos do interior, onde a pressão por atendimento em decorrência do novo coronavírus ainda não é tão forte quanto na região metropolitana. E o secretário da Saúde, José Henrique German, acrescentou atenção às ações da periferia de São Paulo com a implementação de um hospital de campanha na Ameliópolis, na zona sul da cidade, com 170 leitos novos, incluindo 30 de UTI. O repórter Osmar Garrafa tem mais informações ao vivo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. É isso. O secretário estadual de Saúde, José Henrique German, tem se dividido em duas coletivas diárias. Uma que acontece lá no Palácio dos Bandeirantes, na hora do almoço, e outra à tarde aqui no Centro de Convenção Rebouças, aonde ele atualiza números da saúde, né? E também nos atende numa entrevista coletiva. Durante a entrevista coletiva do secretário, veio a pergunta que ele comentasse sobre uma possível saída, até porque ainda não tínhamos a confirmação da saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então foi perguntado a ele quais seriam as consequências, de que forma o Estado de São Paulo encarava a possibilidade da troca no Ministério. Vamos ouvir o que nos respondeu o secretário estadual de Saúde. Eu lamento que uma troca de ministro, num momento como este, estrategicamente não é interessante. Você está no meio de uma epidemia, mas isto não nos compete estabelecer se deve ou não deve trocar tal ou ministro do governo federal ou não. Mas, do ponto de vista de opinião, posso dizer para vocês que é uma perda para todos nós. Também durante a coletiva, eu comentei com o ministro e perguntei a respeito da possibilidade e da obrigatoriedade da cidade de São Paulo, que é um dos epicentros da crise da Covid-19, das pessoas se utilizarem da máscara de forma obrigatória, como já acontece em algumas capitais do país. Por exemplo, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Belo Horizonte, a partir de amanhã. O secretário me respondeu o seguinte. Estamos soltando um protocolo do uso de máscaras, tem que ser máscaras de pano e tem a forma correta de utilização e vamos... Ela não é uma obrigatoriedade, mas nós vamos fazer uma forte sugestão a respeito do uso de máscaras. Ela tem um problema, que eu diria, que é a falsa segurança, porque pode os pacientes achando que, então, se eu estou usando máscaras, eu estou imune. Isso não é verdade, entendeu? Pode ter essa sensação. Nós temos que frisar bastante isso no nosso informe. Mas existe em algumas capitais, inclusive, fora do país, a existência do uso de máscara como algo adjuvante que pode melhorar a questão do isolamento. E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que o número de mortes pelo novo coronavírus pode passar de 1.200 casos que ainda estão em investigação. A maioria das mortes confirmadas e suspeitas estão nas periferias da cidade.
Segundo a Prefeitura, entre 23 de fevereiro e 11 de abril, São Paulo registrou 422 mortes confirmadas do novo coronavírus e outras 785 suspeitas de terem sido provocadas pela doença. Somados, os óbitos podem chegar a 1.207, quase 3 vezes mais que os dados confirmados. A diferença se deve à demora na realização de exames de diagnósticos. Com base na soma dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde mapeou as áreas que mais registraram mortes até agora. Bairros mais periféricos lideram. A Brasilândia tem o maior número de óbitos confirmados e suspeitos, 33, seguida pelos bairros de Sapopemba, com 28, Itaquera, com 27 e São Lucas, com 24. Jaraguá, Freguesia do Ó, Cangaíba e Cidade Tiradentes têm 22 cada. No recorte por regiões da cidade, a Zona Leste lidera o total de mortes da capital paulista com 499. Na Zona Norte, o registro é de 289, enquanto na Zona Sul foram 253, na Zona Oeste 91 e no Centro 61 mortes. Diferente do que aponta a soma de óbitos, a Zona Oeste tinha o maior número de casos confirmados até o fim de março. E a Polícia de São Paulo é acionada a cada minuto por causa de denúncias sobre estabelecimentos não essenciais abertos durante a quarentena. De acordo com o levantamento da PM, são atendidas mais de 1.000 ocorrências por dia no estado de São Paulo. E basta dar uma volta pela cidade para constatar que, de fato, tem muito estabelecimento de portas abertas descumprindo o decreto. Veja na reportagem de Marcelo Basségio. Há quase um mês, a nova realidade dos centros comerciais de São Paulo é essa: ruas vazias e lojas fechadas. Tendo de cumprir o decreto do governo do estado que permite o funcionamento apenas de estabelecimentos considerados essenciais, muitos comerciantes vêm se virando como podem, mas a situação está cada vez mais difícil. Fábio é dono de um restaurante há 12 anos na região de Santana e diz que nunca viveu uma queda de faturamento tão grande. O nosso faturamento ele caiu 85%. Hoje nós estamos trabalhando no modo delivery, né, que é nos autorizado, e tem dia que chegamos a faturar 15% somente do movimento normal, né? Então, assim, nós comerciantes estamos sofrendo bastante, tentando se adaptar, né? Para tomar medida para não demitir. Aqui no caso nós não demitimos nenhum funcionário. Já o Vanderlei é dono de uma loja de calçados e vestuário há mais de 40 anos, mas com a imposição do governo estadual foi obrigado a encerrar as atividades. Antes de acontecer isso, o movimento já estava desde 2017, 2018. Já estava caindo muito. E muita política, movimento despencando. Depois disso, uma pá de cal mesmo. Segundo o decreto do governo de São Paulo, somente é permitido um funcionamento de comércios de alimentação, como mercados, açougues, padarias e restaurantes em modo delivery, de postos de abastecimento e ainda de saúde, como hospitais e farmácias, além de bancos, empresas de limpeza, segurança privada, zeladoria e indústrias. Com a quarentena, muitos comércios estão fechados há algumas semanas. Mas o problema é que as contas continuam chegando. E para muitos comerciantes, não há qualquer outra solução senão abrir as portas. Antes eu atendia a domicílio também, só que as clientes não querem que vá até a casa delas. Então a gente acaba ficando sem trabalhar mesmo. E a situação vai piorando. Realmente, as dívidas vão chegando, as contas não param de chegar. E não sabemos o que fazer com isso. Ainda pelo decreto, o governo de São Paulo estabeleceu multa de até R$10.000 e até mesmo a interdição de estabelecimentos que descumpram a quarentena. O telefone 156 foi colocado à disposição da população para denunciar comércios abertos. Segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras, cerca de 2.000 agentes têm trabalhado na conscientização de ambulantes e comerciantes para que eles mantenham seus estabelecimentos fechados. E se a situação já é preocupante para os proprietários, a dos funcionários não é diferente. Tatiane, vendedora de uma perfumaria, se mudou para São Paulo há apenas 4 meses e não esconde o medo de perder o emprego. Principalmente se a quarentena em vigor até o dia 22 de abril for estendida. Trabalhamos com produtos de higiene pessoal, sim.
E aí vieram e mandaram baixar a porta. E como a economia não está girando, estamos correndo o risco de perder o emprego, né? Como é que fica a situação? Nós dependemos dos empregos para sobreviver. E aí, fechando, como é que fica? Lembrando que o isolamento social é defendido pela Organização Mundial da Saúde como a melhor forma de prevenção contra o novo coronavírus. Mapeamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que os dentistas e técnicos em saúde bucal têm 100% de chance de se contaminarem com o novo coronavírus. A categoria continua atendendo, mas apenas casos considerados graves, conforme a orientação do Ministério da Saúde. O repórter José Paes conversou com profissionais e representantes do Conselho de Odontologia sobre a situação. Vamos conferir. Apesar do sorriso fácil da Maiara e do Alexandre, cuidar da saúde bucal das pessoas tem dado trabalho. Acho que a pessoa que está com medo acaba nem vindo aqui para uma urgência. Ele nem sai de casa, ele acaba aguentando, se medicando. Os horários estão espaçados entre um paciente e outro. Logo depois da consulta, a gente limpa tudo, passa gel em tudo. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo para poder diminuir o risco de contaminação. Os dois são dentistas e tiveram a rotina bastante alterada em razão do novo coronavírus. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo suspendeu durante a quarentena as consultas eletivas, ou seja, aquelas que podem esperar. Os nossos profissionais foram instruídos a fazer atendimento só das situações de urgência e emergência, né? Então, nós temos um rol de situações de urgência e emergência e, dentre essas possibilidades de atendimento, eles estão sendo também capacitados na melhoria da sua condição de proteção deles e da equipe e também do paciente. Este dentista contesta a versão do CRO de São Paulo e diz ser outro o real motivo para a suspensão dos atendimentos eletivos. Na verdade, o grande motivo é a gente ter pouco material também, inclusive de proteção, né? A gente tem material de proteção, mas é pouco, é pequeno ainda para a gente fazer um atendimento no dia a dia. A relação entre dentista e paciente ficou ainda mais preocupante depois que um mapeamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que os profissionais que correm mais risco de contágio pela Covid-19 são os técnicos em saúde bucal, com 100% de chances de contaminação. Segundo esse estudo, isso ocorre basicamente por causa da proximidade com o paciente e também do ambiente de atendimento. A gente se baseou em dados que existem nos Estados Unidos para as ocupações. E lá eles têm definições de 57 variáveis diferentes, das quais 3 são relevantes para a situação do Covid, que são essas de contato próximo, de ter que trabalhar ao redor de outras pessoas e também a questão do risco de contágio por algum tipo de doença. O estudo foi convertido para levar em conta as peculiaridades do Brasil e, infelizmente, reflete a realidade. O doutor Alexandre contraiu o novo coronavírus, já está curado da doença e tem agora uma vantagem, como ele mesmo explica. Eu peguei provavelmente há 3 semanas, 4 semanas atrás, estou ótimo no momento, saio na vantagem, não que eu esteja imune, porque esse vírus pode sofrer mutação. Mas eu estou na vantagem porque existe uma memória, se eu tiver o contato com o vírus novamente, eu já tenho a produção de anticorpos mais rápido de uma pessoa que nunca teve o contato. Os profissionais da área odontológica também ficam mais expostos à Covid-19 por causa do chamado efeito aerosol. Aquele famoso aparelho usado para limpeza dentária expele partículas que ficam até 3 horas no ar. Se estiverem contaminadas, elas podem ser um risco para a saúde, tanto do paciente quanto do dentista. Alguns cuidados vão ter que ser tomados extras em relação a isso. Por exemplo, a ventilação do nosso ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que alguma adequação vai ter que ser feita, principalmente com exaustão. Eu acho que quando o profissional da saúde já está na linha de frente, né, está trabalhando, já é meio que subentendido que isso vai acontecer, então eu acredito que não seja tão desesperador ou preocupante assim, no caso de ficar com muito medo. Para evitar uma contaminação, o importante é que todos façam um pouco além do básico, já que a boca é uma das principais portas de entrada do novo coronavírus no organismo. Alguns trabalhos falam no uso de hipoclorito de sódio,
para bochecho também, e alguns outros estão também preconizando o uso da água oxigenada com uma diluição adequada, que seria água oxigenada a 1%, que é bem mais leve do que a água oxigenada que a gente usa de 10 volumes no uso diário no nosso toalete, né? Então, você fazendo isso, você já está fazendo uma contribuição de grande monta para a sua saúde e para a saúde da população. Para garantir acesso aos equipamentos de proteção individual, o Conselho Federal de Odontologia diz que solicitou à Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios atenção especial à demanda dos profissionais da odontologia. Em ofício, o CROSP reforça a necessidade do uso dos equipamentos para a realização de procedimentos de emergência e urgência, conforme a orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos sanitários. E uma das medidas sugeridas pela autarquia é a venda direta dos produtos aos profissionais da odontologia. E nós vamos agora à primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o Dr. Marcelo Rabai, que é médico especialista em pneumologia e professor titular e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. O tema é a abordagem médica geral sobre o panorama de evolução da Covid-19. Boa noite, primeiramente, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. E a primeira pergunta, aproveitando os números de hoje, né, mais de 30 mil casos, 188 mortes em 24 horas, sem falar nas subnotificações que são admitidas pela Secretaria de Saúde, também pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor avalia o momento atual dessa pandemia? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Realmente os números são impressionantes, né? E, na verdade, eles refletem o que aconteceu nos outros países e no nosso país não tinha motivos para que fôssemos diferentes. Então, a pandemia ela vem aumentando o número de casos de pacientes confirmados. Entretanto, todos sabemos que por trás dos números de pacientes confirmados existe talvez até 10 vezes mais o número de pacientes, na verdade, que tem realmente a doença, né? Nós estamos presenciando em várias cidades do Brasil o aumento do número de internações desses pacientes no centro de terapia intensiva e algo que preocupa muito, não só a questão dos leitos de CTI ou do número de ventiladores necessários, mas também das equipes qualificadas para poder atender esse tipo de paciente. Doutor, boa noite. Um estudo de Harvard, a gente vê que todos os países estão fazendo vários estudos, né, a respeito do novo coronavírus, e esse estudo de Harvard mostra que essas medidas de isolamento social para conter esse vírus podem durar até 2022. O senhor concorda com essa projeção? Olha, eu acho que nós devemos partir do princípio daquilo que nós temos à luz dos conhecimentos, que é uma doença de transmissão através das partículas, na forma de aerossóis, e que uma das medidas prioritárias em todo o mundo, nos países que conseguiram ter um melhor controle, são as medidas de isolamento social e a oferta de testes para que a gente possa, eventualmente, reforçar a medida naqueles que estejam infectados. O que nós temos entendido dessa doença é que ela tem apresentações clínicas muito diferentes de tudo aquilo que a gente já viu. E essas apresentações clínicas, elas até podem representar algumas cepas diferentes do vírus na mesma pandemia. Então, já existem alguns dados sinalizando para essa situação. E se isso se comprovar, aí eu concordo que ela vai se perdurar por muito mais tempo, porque na medida que nós possamos entender algum mecanismo ou até alguma vacina que possa surgir nos próximos meses ou no início do ano que vem, com essa capacidade dele de criar novas mutações, isso vai tornar as medidas de controle relacionadas à vacina ainda mais complexas, né? Então, a conscientização que precisa ter. E aí eu gostaria de reforçar que é independente de medidas do governo, se tem que usar máscara ou não tem que usar máscara, eu acho que isso tem que ser uma medida de cidadania
de todas as pessoas, né? Nós aqui na Universidade Federal de Goiás estamos trabalhando numa campanha que é eu te respeito e você me respeita. Porque usar uma máscara caseira significa um respeito com as outras pessoas que estão à nossa volta, significa um respeito comigo mesmo, porque eu estou garantindo uma barreira a mais de proteção, e quando se usa a máscara caseira, significa um respeito com os profissionais de saúde, porque vai ter máscaras disponíveis para quem está na linha de frente aí dessa pandemia. Perfeito. Até pegando carona na resposta do senhor, doutor, esse vírus representa novidade para muita gente, para as autoridades, inclusive também para a comunidade médica. E diante dessa novidade, que esse vírus que não tem vacina ainda, o senhor já tem um posicionamento quanto ao melhor tratamento, ainda mais o senhor que é pneumologista, tem a especialidade justamente no órgão que é mais agredido, né, pelo novo coronavírus? Olha, nas vezes que eu tenho feito as minhas apresentações, quando chega na parte do tratamento, é algo que eu tenho enfatizado, é aquilo que eu já falei no início, né? Nós precisamos não só ter bons equipamentos, mas nós precisamos ter bons profissionais treinados, porque a particularidade dessa doença, ela muda de um paciente para outro. E talvez uma coisa importante para o tratamento, a despeito das novas drogas ou das drogas que vêm surgindo, eu diria para você que é paciência e tentar fazer as coisas no momento certo. Então, a questão da necessidade de intubação, ela não pode nem ser antecipada demais, nem ser postergada demais. E na medida que esse paciente é intubado, eu preciso de ter paciência para esperar a recuperação. E quando eu digo paciência, é porque medidas intempestivas de medicamentos feitos de forma inadequada pode levar a um dano maior do que necessariamente a recuperação do paciente, que é tudo aquilo que nós queremos. Então, se eu começar a usar num paciente que chegou grave e que precisa ser internado na UTI, tudo aquilo que sai nas mensagens de WhatsApp e aí, talvez até em algumas publicações, eu vou provocar uma toxicidade nesse paciente, que aí ele vai falecer por conta de tudo que eu estou fazendo e não por conta da medicação e não por conta do próprio vírus, né? Então, na fisiopatologia do vírus, ou seja, no caminho do vírus, do adoecimento das pessoas, chega um momento que o vírus até sai de cena. O que fica é aquilo que ele deixou, a grande resposta inflamatória, os fenômenos de entupimento dos vasos, provocando, então, uma redução na quantidade de sangue que chega até os pulmões. Então, eu preciso de ter muito cuidado na hora de propor esses tratamentos que estão, assim, a cada dia surgindo. Doutor, uma última pergunta antes da gente encerrar. Ficam sequelas no pulmão desse paciente grave quando ele consegue se recuperar depois de uma intubação? Ou mesmo que não chegue, tenha só uma passagem pela UTI, mas como é que fica esse pulmão depois desse paciente recuperado? Então, didaticamente, eu tenho dividido as doenças, assim, a fase dela na fase verde, que seria aquela parte mais da gripe, onde o paciente nem chega a ser atendido, e aí não fica sequela nenhuma. Uma fase amarela, que é a fase da pneumonia, que pode ser que ele tenha uma pneumonia sem muita falta de ar, e aí também provavelmente não vai ficar sequela. E uma fase amarela que tem pneumonia com falta de ar, e que vai caminhar para uma fase vermelha, que é a fase que ele está na UTI. Esse paciente que foi para a UTI, que precisou ser intubado, nós ainda não sabemos o grau de comprometimento pulmonar que vai ficar depois que a doença acabar. Alguns dados iniciais dos primeiros pacientes que sobreviveram à saída de uma unidade de terapia intensiva mostra que há uma redução parcial da capacidade pulmonar, mas que ela pode ter uma evolução favorável e esse paciente fica bem, mas, por outro lado, esses pacientes podem evoluir com algum grau de fibrose. Então, nós precisamos ainda aprender um pouco como vai ser essa saída após a UTI desses pacientes. Doutor Marcelo Rabai, muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Doutor Marcelo Rabai, que é especialista em pneumologia. Uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos vocês.
Bom, e nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde Lucas Del Sarto, que é fisioterapeuta da Sociedade Samaritano e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde ele atua em terapia intensiva. Com o Lucas, nós vamos abordar a preparação do fisioterapeuta para o combate ao novo coronavírus e ele vai contar detalhes sobre a operação dos ventiladores mecânicos. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao nosso programa. Primeiro, a gente queria entender como que é a preparação do fisioterapeuta para auxiliar o paciente em estado grave por Covid-19. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Michele e Celso. Boa noite. Obrigado pelo convite. Na verdade, essa preparação, esse treinamento começa na admissão do paciente. Começa na admissão do paciente com uma análise criteriosa da capacidade cardiopulmonar desse paciente, identificando os pacientes que estão em insuficiência respiratória, indicando junto com a equipe médica se esse paciente precisa ou não ser entubado e precisa de ventilação mecânica. Esse treinamento precisa seguir com um protocolo de manejo de ventilação mecânica, um protocolo de manejo de desmame da ventilação mecânica, que é a retirada gradual desse suporte ventilatório. E esse protocolo segue depois na reabilitação do paciente, que começa dentro da UTI também, prevenindo complicações decorrentes desse tempo que ele ficou entubado, sedado no imobilismo e ganhando o máximo de funcionalidade para ele. Já começa dentro da UTI, vai para a enfermaria e termina até na casa dele. Então, o treinamento são essas etapas. Nós ouvimos o doutor Marcelo falar a respeito que precisa ter equipes especializadas e treinadas para essa situação, que a demanda está muito grande. Temos no Brasil fisioterapeutas em bom número preparados para atuar na UTI e no combate da Covid-19? Eu digo porque imagino que você já deve ter colegas afetados pela doença e quem está na linha de frente tem sério risco de ser abatido, né? Temos profissionais em bom número e há tempo para fazer esse preparo desses profissionais? Bom, primeiro, temos profissionais em bom número. Na verdade, está sendo uma estratégia de resgate para contratar esses profissionais, porque a gente já está trabalhando, tem hospitais que estão trabalhando com 80%, 90% da capacidade. Então, tem uma estratégia de resgate de contratação. Agora, o tempo, provavelmente esses fisioterapeutas contratados vão ser treinados durante o período de trabalho, seguindo os protocolos institucionais e setoriais. Mas temos fisioterapeutas suficientes, sim, para suprir a demanda. E quando você fala de resgate, me desculpa, você fala, existe uma contratação ainda superior do que o normal. As pessoas estão trabalhando com mais número de pessoas nos hospitais. Sim, sim. Estão trabalhando com mais número. Perfeito. Olha, o Lucas Del Sarto, ele está na linha de frente nos dois hospitais, né, Lucas? Você está na UTI dos dois hospitais trabalhando e lidando diretamente com este vírus. Ele tem família, esposa e filhinha. Como que você faz os cuidados na sua casa? Porque você estava comentando aqui com a gente e acho importante você dividir isso. Bom, a gente sabe que o período de incubação desse vírus pode durar até 14 dias e como eu tenho trabalhado diariamente na linha de frente, eu prefiro me isolar. Então, eu estou há praticamente um mês isolado em um quarto, em um banheiro na minha casa, não tenho contato com a minha esposa e nem com a minha filha, porque eu posso estar com esse vírus em período de incubação. Então, eu prefiro estar isolado, não ter o contato com a minha família, até que essa curva se achate e comece a ter a redução do vírus. Pelo que a gente tem aprendido, né, em relação aos números, 80% das pessoas, dos pacientes afetados pelo vírus não apresentam... Nem vão saber que... Pois é. Outros 20% acabam se desenvolvendo para o grave e 5% acabam parando na UTI. E muito tem se falado desse ventilador mecânico, muitos até chamam de respiradores, mas na verdade o nome ventilador mecânico tem sido de tamanha importância, tanto que o ministro da Saúde tem falado muito da aquisição desses equipamentos, está em falta em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse aparelho que é tão vital para a recuperação das pessoas que acabam ficando em estado grave, estão internadas na UTI e precisam desses ventiladores mecânicos. Na verdade, a escolha começa a gente identificando o paciente com insuficiência respiratória. Perfeito. Então, eu tenho dois tipos de insuficiência respiratória. Eu tenho aquele paciente que o pulmão não consegue captar o oxigênio e liberar para os tecidos. É uma insuficiência respiratória hipoxêmica, pouco oxigênio. E eu tenho uma segunda insuficiência respiratória, que é o pulmão não consegue liberar o gás carbônico. Geralmente,
a Covid-19 cursa com a insuficiência respiratória tipo 1. Associado a essa insuficiência respiratória, o paciente chega com alguns sinais de desconforto respiratório. A frequência respiratória aumenta, o coração começa a bater um pouquinho mais rápido, esse paciente pode apresentar uma sudorese, o relato de falta de ar, que é a dispneia. Ele usa uma musculatura para puxar o ar do pescoço, você observa esse paciente respirando, levantando um pouquinho o ombro. Esse paciente está com insuficiência respiratória, é indicado intubação e ventilação mecânica. Um detalhe, uma curiosidade, na verdade, esse paciente ele não fica 2, 3 dias na UTI. Esse paciente ele fica 2, 3 semanas entubado na UTI. Então a gente tem muito paciente chegando na UTI e pouco paciente saindo da UTI. Demora muito. Isso é o colapso do sistema de saúde, quando a admissão é maior que a alta. Nossa, eu fico só imaginando essa situação. E a partir do momento que é feita essa intubação, né? O senhor tem visto lá na sua UTI, não apenas idosos, né? Tem gente jovem. Todas as idades. Todas as idades. Todas em estado grave. Em estado grave. Intubados. Intubados. Perfeito. Durante 2, 3 semanas intubados. E se não tiver, então, esse equipamento, e esse equipamento não existe, então, em quantidade suficiente aqui no Brasil para atender essa demanda toda? Na verdade, assim, a preocupação no manejo da ventilação mecânica, porque eu já estou recebendo um paciente com um pulmão com uma inflamação pelo vírus, e se o manejo da ventilação mecânica não for adequado, eu vou gerar uma lesão também induzida pela ventilação mecânica. Por isso que tem que ter treinamento e capacitação de profissional. Senão o paciente vai ganhar 2 lesões, uma lesão pelo vírus e uma lesão pelo manejo inadequado da ventilação mecânica. Com relação a equipamentos, a gente já está trabalhando no limite da capacidade. A orientação que eu dou é o seguinte, como eu falei para vocês, está chegando mais paciente do que saindo. Então, para resolver isso, tem que chegar menos paciente para dar tempo desses pacientes que estão internados saírem da UTI e a gente poder receber os outros. Tem uma fórmula? Tem. Ficar em casa. Ficando em casa, dá tempo de dar alta para esses pacientes e eu estar admitindo outros novos pacientes. Se a população ficar em casa, talvez eu tenha ventiladores para todo mundo. Se a população não ficar em casa, talvez eu não tenha ventiladores para todo mundo. Perfeito. E nós ouvimos também o doutor falando a respeito da recuperação desses pacientes, né, que nem o risco de sair com alguma lesão. E aí também a fisioterapia tem um papel importante também, não só para salvar a vida dessas pessoas que estão internadas em estado grave, mas também no pós, quando a pessoa está recuperada, para que ela possa, muito tempo deitado numa cama, em situação de recuperação, isso acaba causando uma perda muscular muito grande. Com certeza, porque esse paciente, a partir do momento que ele é intubado, ele recebe sedação. Perfeito. E essa sedação perdura por 2, 3 semanas. Então imagina você deitado em uma cama, sedado, perdendo força muscular periférica, perdendo força muscular para respirar. Com certeza você vai ter um grau de comprometimento tanto respiratório, muscular, quanto periférico. Então, mas dentro da UTI, a fisioterapia já é capaz de começar essa reabilitação que se estende até a enfermaria e depois um acompanhamento domiciliar, tanto da parte muscular periférica quanto da parte respiratória, que o paciente perde musculatura respiratória também. Então é necessário depois, quando a pessoa vai para casa, continuar fazendo uma reabilitação também. Com certeza. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Lucas Del Sarto, fisioterapeuta, mestre em pesquisa em cirurgia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em terapia intensiva adulta e fisioterapia respiratória. Vamos falar agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias. E se você tem pressa, deixa eu te falar, o futebol segue sem previsão de retorno no estado de São Paulo. Após reunião realizada por videoconferência nesta quarta-feira com os 16 representantes dos clubes da elite do Campeonato Estadual e da Federação Paulista de Futebol, foi batido o martelo. O Paulistão será concluído dentro de campo
quando as autoridades da área de saúde derem um sinal verde para a retomada dos jogos. A competição não será cancelada, não será encerrada como está. Isso foi garantido pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Mas 2 pontos foram estabelecidos. Todas as equipes voltarão a treinar ao mesmo tempo para que não ocorra concorrência desleal. E a flexibilização da regra para a inscrição de novos atletas, já que várias equipes do interior firmaram contratos com jogadores apenas até o final de abril e alguns deles devem mudar de time ao término do atual vínculo. Bom, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realizou nova reunião com os médicos dos clubes que disputam o estadual para acertar os últimos detalhes de um protocolo de segurança para a retomada dos treinamentos. Batizado como Jogo Seguro, o documento visa mostrar às autoridades públicas que as equipes da elite do estadual carioca adotarão todas as medidas necessárias para a volta gradual e segura dos treinos, como a testagem prévia de todo o pessoal envolvido, isolamento dos atletas e a desinfecção de todos os espaços e materiais utilizados para esse fim. De acordo com a FERJ, as propostas estão alinhadas aos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Medicina. E já tem time de volta aos treinos no futebol brasileiro. O Clube Esportivo Bento Gonçalves, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, retomou hoje os treinamentos e garantiu que está seguindo rigorosamente todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Também não há, pelo menos por enquanto, nenhuma previsão de retorno do Campeonato Gaúcho. A União Europeia das Associações de Futebol marcou para quinta-feira da próxima semana uma reunião para avaliar a possível volta das competições. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, a UEFA trabalha com 2 datas: 26 de agosto para a final da Liga Europa e 29 de agosto para a decisão da Liga dos Campeões. A prioridade seria a retomada dos campeonatos nacionais para só depois voltar os torneios continentais. Mas tudo ainda depende da evolução da doença nos países europeus e de um aval das autoridades da área da saúde. Você pode conseguir mais informações, mais novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Celso, pergunta para o Gostaria de fazer mais uma pergunta para você, Lucas, porque o nosso objetivo principal é esclarecer a população, ainda mais diante de tantas fake news e nessa crença de que essa doença não é tão grave assim. Então, pela sua experiência diária numa UTI, né, quais são os sintomas quando o paciente já está num estado grave e que requer justamente a intubação e a utilização do ventilador mecânico? O que esse paciente sente basicamente? Bom, Celso, na verdade esse paciente vai sentir muita falta de ar. Ele vai procurar o hospital vai fazer exames. Nos exames de sangue, vai diagnosticar uma falta de oxigênio para esse paciente. E é um paciente que você vai suplementar o oxigênio e ele vai ser refratário a essa suplementação de oxigênio e provavelmente vai ser internado ou encaminhado para a UTI. Perfeito. Na UTI, muitas vezes ele pode ser tratado sem a necessidade da intubação. A intubação é só quando não tem a intubação... Ele é refratário ao oxigênio. Perfeito. É a utilização de uma máscara para que o paciente possa respirar. Depende do protocolo. Tem protocolo institucional, setorial. Com relação ao uso de máscaras, a gente toma muito cuidado para usar máscara, porque a máscara libera aerossol e contamina o ambiente, contamina os outros profissionais. Então é indicado o catéter de oxigênio, que libera menos aerossol e contamina menos o ambiente. Perfeito. Esses hospitais de campanha, né, que nós estamos vendo aí serem feitos pela prefeitura, pelo governo, esses hospitais de campanha, eles têm a mesma estrutura de um hospital normal? Eles estão sendo construídos para receber paciente com baixa e média complexidade. Alguns hospitais têm leitos de UTI também, mas a grande maioria dos leitos é baixa e média complexidade. E uma coisa, Lucas, quanto tempo leva esse treinamento para poder operar esse ventilador mecânico e tudo mais? De uma forma eficaz, existem pós-graduações de 2 anos. 2.000 horas. Então, não é uma coisa que a gente estava comentando aqui, né? Não é um negócio de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não basta ser fisioterapeuta, até mesmo um médico que faz intubação também tem que ser um médico especialista em UTI. Com certeza. E você entende que temos profissionais habilitados para a demanda que essa Covid exige?
Com certeza, além de profissionais, a gente segue protocolos e esses protocolos, eles geram números, esses números geram estatísticas e se essas estatísticas não estiverem de acordo, vamos rever as nossas estratégias para modificar os protocolos. Então, é tudo baseado em números. Muito obrigada, Lucas Eu que Del Sarto, agradeço pela sua o participação espaço. aqui no Plantão da Saúde. Foi muito esclarecedora a sua entrevista e a gente fica muito preocupado também, né, com toda essa situação e o isolamento ainda é fundamental, não é, Lucas? Com certeza, para ter ventilador para todo mundo. Exatamente, né? O isolamento é importante justamente para que não haja a sobrecarga no sistema de saúde. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço. O Plantão da Saúde fica por aqui, a gente volta amanhã com mais informações para você ficar em casa e cuidar da sua família e da sua saúde. Até amanhã, então, com mais prestação de serviço e os esclarecimentos das dúvidas da população. Uma boa noite e fique agora com o Jornal da Gazeta.